ele desvia, mas assim, é uma grande chance dele te seguir. Você ligar, somos 6 irmãos. 6. Todos completamente diferentes. Todos. Assim, família dos irmãos, nós somos todos iguaizinhos. Eles não são iguais. Cada um se identificou de alguma forma, mas sempre por igualar-se, pensar, eu quero ser igual, ou eu quero ser diferente. A referência ainda é essa. Igual, por exemplo, meu pai me faleceu, ele era alcoólatra. Eu tenho um irmão que bebe igual meu pai. Adora dele. Já um outro irmão que não bota um pingo de álcool na boca porque tem pavor. Ou seja, um se identificou, o outro se identificou também, mas negativamente. Mas ele é alcoólatra, vindo trabalhar com o campeonato de só daqui ou não? Meu pai? Não, seu irmão. Não, meu irmão trabalha, mas bebe muito. Bebe muito. Entendeu? Eu acho que ele fez o bom, como meu pai. Eu também não fui com meu pai. Meu pai desde muito tempo com gente. Meu pai já tinha anos, passava uns anos. Entendeu? Eu mais que olhava ele. Então, os dois meus maiores conviveu com mais que eu. Tentei tirá-los para Deus, não deu. Pois é, mas aí o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a culpa do meu pai, do meu irmão bebê? Se fosse na culpa do meu pai e do meu irmão bebê? E muita gente pensa assim, falou fulano de jeito que o pai dele, ou a mãe não prestava, a mãe tinha juízo, fulano é assim. Fulano é assim que ele escolheu se identificar com a primeira referência da mãe. Qual o controle que eu tenho sobre isso? Eu tenho controle sobre as minhas escolhas. Isso é Márcio. A minha vida. Oi? Eu tenho uma irmã hoje que tem 20 anos. Markel. E eu falo muito com ela. Eu falo, olha, você vai fazer as escolhas do jeito que você quiser. O que você tem de positivo que eu não tive é que você tem vários irmãos mais velhos. Então olha para todos os seus irmãos, vê a vida que a gente leva e vê como você quer tudo para você. Fácil. Olha, cara. Né? Você fala assim, nossa, eu quero a do fulano, bacana a vida dele. Não, faz mais ou menos parecido, porque a chance de você chegar lá é muito grande. É isso que eu falo para ela, por identificação. Né? Assim, eu, por exemplo, na minha família, fui a única que meus irmãos, a maioria são formados, mas eu fui a única que estudei muito. Pós-graduação, fiz mestrado, o povo fala que eu sou a médica da família, que eu só gosto de ler, o povo vive brincando comigo por causa disso. Não brincam mesmo, mas né? Caraca, não é na média lá. Eu só quero saber de livro. Mas é o meu papel, eu quis esse papel para mim, eu escolhi esse papel para mim. Ele é melhor ou pior do que o meu irmão? Não. Nem melhor nem pior, ele é o meu. O último problema que eu acho é o fato da minha cliente lá, como que eu trabalhei nesse caso? Eu chamei todos da família. Chamei a mãe, chamei o pai, chamei a tia, chamei a outra tia, chamei a avó, chamei a avó. A mãe até ficou brava comigo, falou, por que você chama todo mundo? Porque todo mundo precisa escutar a mesma coisa. Porque todo mundo tem referência nessa menina. Então eu expliquei. Primeiro eu chamei e expliquei, olha, a menina, a única criança aí da família, tem você como referência, você. Como que nós vamos resolver isso? Vocês vão diminuir essas referências. Tem que diminuir. Eu não vou dizer que é melhor que a mãe. Porque às vezes eu não escuta mais a avó. Né? Não vou dizer que é melhor ser o pai, porque às vezes esse pai, por exemplo, ele era vigilante, ele trabalha em escala de
Meu pai deixou, ou minha mãe deixou. Gente, a gente não é bobo, não. Aí a gente vê essas crianças e fala assim, não, ele tá com problema. Eu falo, qual? Ser inteligente, esperto. Isso é um problema? Aonde? Isso é um problema? Pra mim ele tá super normal. Inteligente, esperto. Tá usando o que vocês estão oferecendo pra ele. Então você vê um filho burro. Não vai escolher. Não vai manipular a coisa. Tem jeito não, gente. Os meninos estão dando volta a gente. Então, ó. Muito na nossa frente. Então, se a gente não fica esperto com aquilo ali, ó. A gente dança. Uma outra coisa muito comum que eu vejo. Muito comum. Eu sou filha, meus pais estão tendo problema no relacionamento. Ou são separados. Não se bicam, né? Aí, vou pagar aqui. Lembrando, se eu deixo na mesa, não precisa lembrar sempre que eu estou falando a mesma coisa. Sou os tapetes. Então tá lá, ó. Eu tenho minha mãe, meu pai. Tô aqui. Filho. Isso aqui tá uma zona, ó. Brigam, se matam, se xingam. Meu pai fala, minha mãe fala, não quer fazer nada. Minha mãe fala, você não sabe o que você vai fazer comigo. Minha filha, né? Seu pai, é assim pra mim. Ele traste, né? Paga nem essa pensão. Tem o dinheiro que pôr na sua boca, paga. Nós estamos falando de qual papel aqui? Nós estamos falando do papel de mãe, de pai, nós estamos falando do papel de esposa, marido. Qual que nós estamos falando? Então por que o filho está no meio dessa situação? Eles usam o filho como moeda para que o outro. Porque está saindo fora do lugar. Porque eu, como mãe, eu tenho filho. Como esposa, eu tenho marido. Entenderam o que eu estou falando para vocês? Se eu vir para como é que se chama? Bom? Graça. Se a Graça, eu vir para Graça é mãe. Eu estou dizendo, quando eu falo mãe, você sabe automaticamente que ela tem um filho. Sim. Se eu falo Graça é esposa, você sabe automaticamente que ela tem um filho. Então, a relação é diferente. Como esposa, como meu marido, isso não tem nada com meu filho. 100% das vezes eu não sou sempre esposa. Ou relacionamento namorado, não precisa ser casado, não. Duas esposas só pra vocês entenderem. Antes do meu filho existir, ou tem como eu engravidar quando eu conhecer a pessoa? Não, eu já me relacionava com aquela pessoa antes de ter um filho. Mesmo que seja uma ficada, fiquei. Não é verdade? Então, se a minha relação é anterior à existência daquele filho, aquele filho não faz parte dela. Entende a coisa complicada que tem os papéis, quando a gente não sabe qual papel que a gente está usando? Porque quando eu falo com o meu filho do pai dele, eu estou falando do pai ou eu estou falando do homem? Quando o pai dele fala de mim, ele está falando de mim como mãe ou ele está falando de mim como mulher? Com a mulher dele. Porque com a mulher dele, a gente pode sair dando tapa lá. Isso não quer dizer que eu sou uma mãe ruim, não. Eu dou um exemplo muito drástico que é o seguinte. O Beira-Mar. Fernandinho Beira-Mar, traficante. Está lá preso. O cara não presta, não vai nada. Ele como homem. Quer dizer que como pai ele não vai muito? Se ele tiver filhos? Não. Porque o papel de pai dele pode desempenhar muito bem. Mas como homem na sociedade, merda, tá preso. Faz tudo errado. Mas para o filho dele, ele é uma pessoa ruim. Se ele está desenvolvendo bem o papel de pai ali, tem nada. Peraí,
ajudar. Quando o Fernandinho Granada perguntou se seu pai bom, como é que aquela criança vai ver um cara que é traficante, não presta? E vai falar que esse cara não pode ser um pai bom? Lembra o que eu falei da referência? Eu posso ser referência tanto por igual quanto para ser diferente. Ah, meu pai é o Fernandinho Granada, tá preso, quero ser igual a ele, não. Ih, não foi um bom negócio esse negócio de traficante. Deu certo, não. Ou não. Fazer diferente, de aproveitar e gostar. Quando ser preso, igual meu pai tá preso. Então a gente tem mania, gente, de achar que as coisas acontecem, né? E que isso vai ser determinante na vida do sujeito. Quantas vezes eu escuto falar, nossa, o pai dele foi preso, para o pai dele foi preso, e não vai prestar, não vai ser nada na vida. Então foi o que eu falo. Quem foi preso foi o homem. O pai não. Quando você fala uma coisa que eu acho fundamental, talvez, é que o papel, gente, olha a cadeira, ele existe na presença ou na ausência. Se o pai não está sentado aqui, o lugar está vazio. Tem que deixar vazio. Vai continuar sendo pai. Vivo, morto, bom, ruim, longe, perto. Não adianta não. Quantas crianças eu atendo que chega até ter outro pai? Eu tenho um cliente que foi registrado pelo pai com 10 anos de idade. Pergunta para ele, quando ele vai falar de pai de quem ele fala. Do biológico. Aquele que ele não conhece, ele não sabe quem é. Mas ele mesmo tem dificuldade de falar assim, meu pai registrou. E não adianta, a história de vida da gente, ela não pode ser maquiada, não pode fazer maquiagem na história de vida da gente, não. A gente é o que é. A gente tem um tempo e a gente tem que lidar com isso. Eu posso sim ter um pai. Meu pai, por exemplo, eu tenho um irmão, o Léo, e o meu pai, quando casou com a segunda mulher dele, o Léo era pequenininho, o Léo era neném. Então meu pai, quando ele registrou, ele criou o Léo. Mas o Léo sabe que meu pai é pai dele. O único pai que o Léo conheceu, que o Léo ama, chama de pai. Mas até hoje, até a gente tem dificuldade de falar que o Léo é irmão. Eu erro, quando eu vou contar quantos irmãos eu tenho, às vezes eu esqueço o Léo. Mas sério. Por quê? Isso, a verdade da nossa origem, não tem como ser maquiada, não? Tá ali, ó, na cara estampada. A gente desenvolve seus filhos. Eu adoro o Léo, tem o Léo como irmão mesmo. Não é que eu não posso ter, tem nada a ver. Mas é que eu sei que biologicamente não é meu irmão. Isso ficou marcado. Então, quando eu vou falar, às vezes eu não esqueço quanto o Léo. Esqueço. Não, ele é meu irmão. Hã? Não. O Léo é filho da mulher do meu pai, biologicamente. Meu pai criou ele e registrou. Para mim, não. Foi criado pelo meu pai, mas como eu sei a história, e a história não dá para ser maquiada, na hora de contar, às vezes alguém pergunta assim, quantos irmãos você tem? Eu falo assim, peraí, isso, isso, quando eu lembro de contar meus 3 irmãos do segundo casamento do meu pai. Porque como a vida inteira eu e meus 2 irmãos, depois, quando eu estava com 24 anos, quando meus pais separaram, 24 anos quando eu tinha 2 irmãos, de repente eu tenho tanto de irmão, nem mais 3. Existe família, bonitinho, pai, mãe. Aí a família bonitinha Margarida que eu chamo, tá? É a filha e o filho. E se você perguntar assim, você quer ter quantos filhos? Fala o menino ou a menina, é assim? A gente pensa de família, a gente não pensa nesse aqui? Não é? Essa estrutura? Não, quando a gente pensa, a primeira imagem que pensa é ele. Aí eu vou perguntar para vocês no dia a dia. Você é meu filho? Hoje em dia não é assim. Não é nem pensar. Graças a Deus, não. Pode falar. Graças a Deus, não ia dar conta de ter filho. Não é mais. Essa família aqui que todo mundo fala assim, é uma família estruturada. Porque o povo estuda muito assim, a família de fulano é desestruturada. Peraí, estruturada por quê? Porque ele é criado só
que é estruturada, todas as outras formas de família são estruturadas. Todas. Não existe família, que é estrutura que a família precisa ter para dar certo, não. Porque se existisse, está todo mundo errado. Como assim? Todo mundo errado, só um pouquinho para estar certo? Um modelo perfeito, só ideal. Você falou uma palavra fantástica. Vou pagar que não sei. Você chegou onde eu queria chegar. Essa família aqui, ela é chamada de família ideal. Mas não é ideal que ela é melhor, não. É ideal que ela é idealizada. Só existem muitas ideias. Só existe, não, ela existe na realidade, sim, mas ela é colocada como o melhor modelo. E aí, se eu não faço parte desse modelo, eu me sinto desestruturado. Aí eu vou dizer para vocês, se ela é, hoje em dia, na menor quantidade, quem me garante que ela é a melhor forma de viver família? Se ela fosse a melhor forma de viver a família, ela ia ser uma menina. Hoje em dia já tem a família de casais do mesmo sexo. Era esse ponto que eu estava esperando chegar. Vou chegar lá, peraí. Pra- Vou falar disso. Que é uma família. Então, olha só, se a gente pudesse dizer, eu fiz uma minha dissertação de mestrado, fala do papel da mulher na família. E para trabalhar o papel da mulher na família, eu tive que trabalhar essas estruturas de família. Eu tinha que falar de qual família eu estou falando, né? Aí eu peguei família. Aí agora eu vou ensinar para vocês os nomes bonitinhos, tá? Família nuclear,
banheiro. A justificativa para atendimento psicológico, ela é criada pelo pai homossexual. Aí eu fui pensar com a menina, fui fazer atendimento, e a menina tinha problema nenhum. A menina tinha problema nenhum. Nada. Aí eu fui na professora, não estou entendendo, explique direito o que a senhora pensou, né? Em mandar essa menina para eu aprender, porque às vezes tem algum motivo que eu não entendi, né? Não, só porque eu não acerto ela ser criada por um pai gay. Com certeza tem um problema, você nunca sabe procurar. Pois é, eu acho que eu sou diferente da média. Então, assim, é comum isso acontecer? É, acontece todo dia. Todo dia. A gente tem que largar de ser hipócrita e achar que as pessoas ainda não têm preconceito. Tem muitos. A gente tem. A gente fica tolerando. Eu venho na escola deles, super, né, tranquilo. A gente escorrega. O preconceito a gente toda hora. Toda hora. Eu vi uma reportagem falando sobre reação homossexual, né? E aí uma criança falando que quando ela começou a estudar, aí ela tinha vergonha dos pais. Ela não deixava eles irem na escola, em reunião. Mas foi só um período. Depois ela se adaptou aquilo normal. Porque eu acho assim, é o modelo, é o pai e a mãe. Você tem dois pais e tem duas mães. Mas ela falou de modelo, aí que tá. Sim, mas Esse modelo está ultrapassado, não existe. Mas existe, mas não é o que acontece? Existe o modelo, ninguém vai tirar isso. E na escola, Como é que se chama? Dani, eu vou bullying de criança. obrigar você. Se você falar assim, ninguém vai tirar isso, aí que nunca vai tirar mesmo. Tá? A gente tem mania de juntar essas três casinhas aqui, como se fosse tudo a mesma coisa. Tudo mulher. Ou tudo homem. Mas é não. Eu posso nascer com sexo biológico feminino ou masculino, é verdade? Quando a gente nasce, fala lá, não, tem uma genitália fêmea, não, olha só, sexo pode ser fêmea ou macho. Que a genitália, interessa, muito se muda não. Quer dizer, tem os muda falando, né? Agora já decidiu, mas nós vamos lá, nós nasceu. Nasceu, se não for, como é que fala? Ele tem os dois, como é que chama? Hermafrodita ou é fêmea? Beleza? Então o sexo está aqui, fêmea ou macho. Mesmo. Não, é muita teoria. Mesmo nesse caso aí, o sexo genético ele já é. Ele é Mas diferente. vamos por aqui. Bom, eu acho que eu que viajei. Eu viajei. Gênero. O que é gênero? O que eu estou chamando de gênero, gente? Gênero é o papel feminino ou masculino. E que é isso? Eu uso batom, põe saia, põe calça, gravata, não uso gravata, sou mais. Ou não sou mais. Isso é o papel. Gênero, a gente chama. É um papel de gênero feminino ou masculino. Por exemplo, professor. É feminino ou masculino? Professor? Não é normalmente feminino? A gente não pensa assim, sempre um professor, a gente não assimila com a ideia de mulher? Nós estamos falando de gênero, feminino ou masculino, tá? E objeto. O que eu chamo de objeto? É a quem eu vou me interessar para ser o meu parceiro. Então vamos lá. Eu vou balançar a cabeça de vocês, vocês vão entender. Uma mulher aqui, qual que é o sexo? Quem falou isso? Ela é fêmea. Ela pode ser fêmea. Só? Gênero feminino. Pode ser lá. Ah, então ela é gênero feminino. E qual que é o objeto? Não, o parceiro dela.
papel, como eu me comporto, como mulher, Gênero. como homem. E objeto de educação para você saber, é o parceiro. Quem que eu me interessa? Eu gosto de quem? Gosto de meninas ou meninos? Mulheres ou homens? Então, o nosso problema é que a gente faz essa linha que vocês fizeram aqui, ó. Se a mulher tem que ser diferente, feminina e gostando de homem. Tem que ser, Fernanda. Porque senão vai errado. Sociedade coloca isso. Só que aqui, ó, vou apagar. Isso aqui são 3 coisas distintas. Eu posso ser mulher e ter um papel de gênero masculino. Posso ser engenheira, trabalhar lá na obra. Juliana. Posso ser pedreira. Não posso.